Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que hoje eu tenho um assunto muito importante e diferente para você, que é voltado à advertência no trabalho. Então, quando eu posso aplicar, quando eu devo aplicar e como eu posso fazer esse elemento importante disciplinar que muitas pessoas não têm a preparação adequada. Então, nesse episódio 54, eu trago para você com muitos detalhes esse tema que é de extrema importância para o líder de produção. E já gostaria de deixar algo bem claro, pessoal, que esse conteúdo foi trabalhado, foi produzido com muito carinho, contudo ele serve como referência para que você possa planejar uma advertência. Você precisa consultar sempre o seu RH, você precisa consultar sempre o seu departamento jurídico, avaliar as políticas internas da sua empresa para que você possa, se for necessário, aplicar seguindo aí os procedimentos internos aonde você trabalha. Então, esse conteúdo é uma referência para que você possa se balizar. Eu sei que muitas empresas cobrem esse tipo de tema adequadamente, mas uma boa parte as pessoas não têm noção e acabam se complicando, não só a sua condição profissional, a sua autoridade, bem como a empresa também. Então, é um conteúdo bastante didático e eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa sobre esse tema que é bastante polêmico. Então, eu convido para você ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho muitas informações importantes para você na questão aí de liderança, voltado aí para a parte de advertência no trabalho. Pessoal, o primeiro detalhe importante que eu gostaria de esclarecer é o que é uma advertência no trabalho. Tá? Então, o que é uma advertência no trabalho? Então, vamos lá. A advertência é uma forma de reconhecer atitudes dos colaboradores que não se adequam à cultura e aos processos da empresa, abrindo espaço para a aprendizagem. Então, é uma forma de reconhecer alguma atitude que não está sendo muito bem apreciada, que não faz parte do padrão esperado pela empresa e é necessário para que o operador tenha conhecimento disso. Ela é aplicada quando um funcionário comete uma falta que não é grave o bastante para levar uma suspensão ou uma demissão por justa causa. Então, antes, logicamente, de a empresa suspender aquele funcionário e eventualmente ir até uma demissão por justa causa, existe essa possibilidade, existe esse instrumento de advertência. A gente vai falar um pouco sobre os tipos de advertência antes que a empresa e a liderança desse funcionário aplique aí algumas ações disciplinares mais severas. Há quem veja a advertência no trabalho como uma punição, mas há quem prefira entendê-la como uma medida educativa ou disciplinar. Então, pessoal, isso depende muito da forma que a empresa adota o tipo de advertência. No meu ponto de vista, ele é puramente um instrumento educativo similar, uma vez que você possa aplicá-la com bastante assertividade, com bastante cuidado e com bastante respeito em relação ao trabalhador. Se você realmente aplicar dessa forma, eu vou te ensinar hoje como você faz isso, você pode tranquilamente considerar a advertência como um instrumento educativo. Pessoal, quando deve-se adotar uma advertência? Né? Em quais situações? Né? E por quais motivos? Então, quando eu devo adotar uma advertência? Quando o empregador considerar necessário informar ao trabalhador que sua conduta não está sendo apropriada e que, se nada mudar, medidas mais severas podem se fazer necessárias. Então, é neste momento que você aplica uma advertência. E agora eu vou falar pelo menos 5 motivos nas quais este tipo de advertência ela é cabível. Por exemplo, quando o funcionário ele começa a apresentar atrasos
recorrentes, atrasos frequentes. E aqui, pessoal, pelo artigo 58 da CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas, na qual é uma referência para o empregado e para o empregador, ele destaca pelo artigo 58 no máximo 10 minutos, é de 5 a 10 minutos no máximo de atraso. Então, se um funcionário ele está frequentemente, perceba bem, pessoal, a palavra frequentemente, em constância, se atrasando mais do que 10 minutos, então essa é uma das razões para que você possa fazer uma advertência a esse funcionário. Preste atenção que algumas convenções coletivas adotadas pelas empresas, por algumas empresas em condições específicas, elas podem estar em vigor e, portanto, a convenção coletiva ela se sobrepõe muitas vezes a esse artigo 58. Então procure sempre saber se você tem um caso como esse de atraso frequente, se existe alguma convenção coletiva junto aos seus recursos humanos para que possa fazer essa consideração antes de chamar a atenção do seu funcionário. E é sempre interessante, pessoal, aproveitar essa oportunidade para conversar com o trabalhador em questão e tentar entender as suas razões. Então, mesmo diante de uma situação na qual haja um atraso frequente superior a 10 minutos e não existe nenhuma convenção coletiva que dê essa autorização ao trabalhador, é importante que você, como supervisor, você entenda quais são as razões, se esse funcionário não está passando por algum problema, para que vocês juntos e a empresa possa dar condições para que o funcionário possa resolver o seu problema. Então, por trás de um atraso frequente, muitas vezes existem algumas situações que, se você tentar entender as razões, se preocupando com ele, você possa conseguir, junto à empresa, resolver a situação. E não só resolver a situação, você vai ganhar muito mais confiança e credibilidade desse operador e você vai ter aí resultados extraordinários em função da atenção que você dedicou a ele. Vamos então para um segundo motivo. O primeiro motivo de você aplicar aí uma advertência é atraso frequente. Vamos ver o segundo motivo. Pessoal, o segundo motivo é faltas não justificadas. Então, quando existem faltas não justificadas, e o artigo 473 da CLT, ele destaca quais são as faltas que são justificadas. Então, vamos dar uma olhada quais são as faltas que a CLT diz que elas são justificadas, que você de maneira nenhuma pode advertir o trabalhador, para que você possa então, diferente destas, perceber as quais são injustificadas. Então, quais são as faltas não justificadas, né? Ou seja, quais são as faltas justificadas? Razões como casamento, nascimento de filho, realização de provas de vestibular, doação de sangue e aquelas com atestado médico. Então, todas essas faltas, todos esses tipos de faltas são faltas consideradas pelo artigo 473 de faltas justificadas, ok? E fora dessa situação que não tem previsão legal, são consideradas injustificadas, mas elas podem ser abonadas pela supervisão caso o supervisor ou o chefe daquela pessoa compreenda as suas razões, ok? Então, se ela não for entre esses pontos destacados pelo artigo 473, mas o funcionário expõe com clareza as suas razões, você pode, juntamente à empresa, avaliar a possibilidade, juntamente à área de recursos humanos, avaliar a possibilidade de abonar a falta dessa pessoa, porque você compreendeu aquela razão. E uma segunda situação é quando você não compreende a situação, por mais que você se esforce, você percebe que não há realmente razão e aí você não justifica e ele vai perder aquele dia e em alguns momentos, inclusive, a falta o final de semana remunerado. Então, é muito importante que você sempre entenda se mesmo diante a uma falta não justificada, existe uma razão por trás. Então isso sempre eu gosto de frisar porque mostra a preocupação do líder com o seu trabalhador, fazendo com que ele simplesmente não atue na lei
fazendo aquela situação de cara crachá. Ele vai além, tentando entender se aquele funcionário que ele tem está com algum tipo de problema que, por enquanto, ele ainda não sabe. Então, essa é a segunda razão. Pessoal, a terceira razão é desobediência aos superiores. Então, se um funcionário ele realmente tiver aí de forma consistente aí desobediência aos superiores, e algumas vezes não precisa ser nem com frequência, mas com uma certa intensidade, o supervisor, o chefe dessa pessoa pode adverti-lo, né? Pode ser considerada falta grave e caracterizar insubordinação e indisciplina. E figura entre as razões para uma demissão por justa causa, segundo o artigo 482. Então, dependendo do grau de desobediência, pode configurar uma demissão por justa causa. Caso o empregador não veja motivos para uma punição tão severa, né, porque a demissão por justa causa realmente é um tipo de punição muito severo, o recurso da advertência no trabalho pode ser a medida disciplinar correta. Então você pode realmente analisar esse nível de desobediência e aplicar a advertência ou não. Então eu volto a dizer, né, acima de qualquer coisa, quando você pensar, existe um caminho para a demissão por justa causa e ela muitas vezes tem que ser tomada em conjunto, a grande maioria das vezes, tem que ser tomada em conjunto com a sua chefia imediata, o Departamento de Recursos Humanos, para que não haja exageros e nem erros que podem custar muito caro, inclusive para a empresa. Vamos analisar então um outro motivo de advertência no trabalho. Pessoal, outro motivo de advertência são violações morais e jurídicas. O que são violações morais e jurídicas por parte do trabalhador? Apresentação de atestado médico falso ou marcação de ponto para um colega atrasado ou ausente são esses tipos de exemplo. Então são faltas realmente graves que você precisa tomar bastante cuidado e atenção, porque esse tipo de exemplo que eu acabei de dar para algumas empresas é motivo de justa causa. Para algumas, eles acabam aplicando uma advertência por escrito ou até uma suspensão. Então depende de empresa para empresa, porque violações morais e jurídicas pode ter um grau de intensidade, de severidade diferente. Então volto a falar, aqui tem um exemplo didático, mas você tem que consultar o seu departamento de recursos humanos para que você tenha realmente a resposta adequada. Mas está aí um outro motivo que pode ser adotada a advertência. Próximo motivo, pessoal, que o supervisor pode adotar uma advertência é o desrespeito às regras da empresa. O que significa desrespeitar as regras da empresa? É a violação frequente, é o não cumprimento frequente de procedimentos operacionais padrão, na qual o operador precisa executar para garantir a qualidade do produto, e também a violação frequente de procedimentos relativos à segurança do próprio trabalhador e dos seus colegas à sua volta. Então, quando frequentemente, perceba bem a palavra, pessoal, quando rotineiramente existe aí uma violação em relação aí a procedimentos operacionais padrões, né? Em relação à segurança, a grande maioria das empresas não tem muita tolerância, uma vez que está muito claro que aquele trabalhador deve zelar pela segurança, seguindo alguns padrões de segurança, utilizando principalmente equipamentos de proteção individual e etc. Muitas vezes a tolerância é muito baixa para esse tipo de desvio relativo à segurança principalmente. Então, desrespeito às regras da empresa é esse tipo de exemplo, que são violações aí frequentes de procedimentos operacionais ou de segurança. Atenção para o seguinte ponto, pessoal. Fico alerta para a necessidade da empresa adotar medidas para apresentar as regras de forma clara. Você precisa colocar com muita clareza quais são os seus procedimentos operacionais padrão. Quais são as regras da segurança que devem ser invioláveis para que você possa ter a certeza que as pessoas têm ciência e que, antes de mais nada,
além da apresentação, você precisa auditar regularmente, semanalmente esses procedimentos, para que não fique simplesmente aquele discurso inicial de apresentação, mas depois no dia a dia, que é o mais importante, a liderança não mostrou que valoriza aquilo através aí de auditorias frequentes. Então, muito cuidado, pessoal, que muitas vezes a gente só faz a apresentação no primeiro dia que aquele funcionário entrou para trabalhar, mas esquece de valorizar isso ao longo do tempo, no sentido de auditar, de verificar se as pessoas estão executando ou não. E muitas vezes eu não sei realmente se é justo, se você não tem essa frequência de valorização, exigir que o seu funcionário, a partir de um momento só que você apresentou essa documentação a ele, você queira que ele pratique isso de uma forma absoluta. Então tome muito cuidado antes de você punir um funcionário em relação às regras. Pergunte se você realmente, além da ciência que você tornou a ele esses documentos, você valoriza isso no seu dia a dia, cobrando o cumprimento e auditando o processo. Então está aqui mais um motivo que pode se tornar aí uma razão de uma advertência ao funcionário. Quais os tipos de advertência, pessoal? Quais os tipos de advertência que é necessário que a supervisão adote antes de uma suspensão, antes de uma justa causa? A gente tem dois tipos de advertência. Uma advertência que é verbal, né? Ela é mais uma conversa e uma escrita. O que é uma advertência verbal, então? Uma advertência verbal é aquela que acontece em uma conversa individual com o funcionário com o objetivo de aplicar a ele, de explicar a ele qual foi o erro cometido e qual seria a conduta adequada. Então, naquela conversa, você mostra a situação, o problema ou o comportamento que você observou e, ao lado disso, você mostra o padrão esperado para que o desvio fique claro para ele, ok? Ainda que se trate de uma conversa, é importante que o empregador providencie um registro de advertência verbal e colha a assinatura do funcionário. Então, por mais que seja uma conversa, no prontuário do funcionário que você tem que ter na sua área como um supervisor da área, você faça o registro colocando detalhes desse dia, da situação, daquele comportamento, daquele problema que foi ocasionado, o impacto, dando especificidade para que isso fique registrado no prontuário seu, na qual você tem junto às pessoas que trabalham com você. Então, esse é o tipo de advertência verbal, é a primeira que você faz. O segundo tipo de advertência é a escrita. O que é uma advertência por escrita, então? É aquela em que documentos que comprovem a falta, como os registros de marcação de ponto ou relato de testemunhas, são apresentados aos funcionários. Para optar por essa advertência, o empregador precisa ter provas concretas para sustentar as informações sobre o problema. A grande diferença é que você já conversou muitas vezes sobre uma situação verbalmente. Aqui é um exemplo mais específico, mas o primeiro também você precisa colocar aí algumas evidências, que está um pouco mais de especificidade, mas a advertência por escrita é aquela que muitas vezes ela é um pouquinho mais grave em relação aos motivos que a gente acabou de falar, ou ela é recorrente, só aquela advertência verbal que você deu não foi suficiente. Então você precisa aumentar um pouco o tom, e diga-se de passagem ainda com muito respeito ao trabalhador, mas dar mais especificidade a uma segunda situação repetitiva muitas vezes, para que ele possa ter noção que não é a primeira vez que ele está sendo advertido por aquilo. E esse tipo de advertência deve ser registrado em duas vias a serem assinadas pelo funcionário. Uma fica com a empresa e a outra fica com o profissional em questão. Então, aí estão os dois tipos de advertência, uma mais verbal, uma mais informal, que você faz, registra no prontuário que você tem do funcionário, evidenciando o que aconteceu, e a segunda, já com uma cópia que vai para recursos humanos. A primeira nem sempre fica no seu prontuário, como uma prova para você, inclusive de histórico daquele funcionário,
mas é escrita, por ser em duas vias, a cópia vai direto para recursos humanos e mostra que você aí está elevando o tom em cima de um comportamento inadequado repetitivo, uma vez que a advertência verbal não foi suficiente. Então, aí uma especificidade um pouco maior aí de uma advertência por escrito. Cuidados, pessoal. Quais são os cuidados que a gente deve ter ao conduzir advertências? Em caso de atrasos recorrentes, por exemplo, é recomendável que o funcionário receba ao menos 3 advertências antes de ser suspenso do trabalho. Então, eu te dei aí 5 motivos na qual o supervisor ele pode aplicar uma advertência verbal ou por escrita, e existem alguns motivos que você pode dar mais de uma advertência verbal, dar mais de uma advertência por escrito, se for o caso, depende da política da empresa. Agora, existem alguns motivos que nem tanto, pela gravidade. Então, no caso de atrasos recorrentes, que é o exemplo que a gente está dando nesses slides, é recomendável que você dê ao funcionário, que você aplique ao funcionário pelo menos 3 advertências. Então, quando eu era supervisor, eu costumava, nesse tipo de problema, dar 2 advertências verbais, ou seja, tentava conversar 2 vezes, entender as razões, e se mesmo assim o funcionário mantivesse aquele comportamento, tendo atrasos ainda frequentes, aí eu partia para a terceira, que seria a advertência por escrito. Então essa era a minha regra, 2 advertências verbais e 1 por escrito. E a partir daí a suspensão. Mas tendo realmente muito cuidado, tentando entender as razões pelo qual aquele funcionário está passando, se ele está passando por alguma razão que eu, como supervisor, junto à empresa, podemos ajudar ele a resolver. Então nunca se esqueça desse detalhe e se esforce para que realmente a coisa seja resolvida sem maiores problemas, sem que caminhe, inclusive, por uma advertência por escrito ou por uma suspensão, e muito menos por uma justa causa. Só depois disso, ou seja, só depois de 3 advertências, no caso de atrasos recorrentes, os outros tipos de advertência você precisa realmente avaliar e consultar as políticas internas. Caso o problema persista, é que a empresa pode demiti-lo. Então, somente depois de 2 advertências verbais, advertência por escrito, suspensão, aí pode realmente demitir, que é uma medida corretiva mais grave. Com isso em mente, é interessante dizer que a advertência no trabalho é um instrumento importante para que a empresa não tenha problemas legais. Então, essa sequência de advertências, partindo por advertência verbal, eu já falei no mínimo 2 vezes, mas advertência por escrito, depois uma suspensão, depois, se for o caso, uma demissão. Esse instrumento é super importante, que mostra para a justiça, se for o caso, e para o funcionário que você tentou recuperar, que você tentou fazer a correção disciplinar, mas infelizmente por algum motivo não foi possível por parte do funcionário, mas que você se esforçou nessa trajetória. Isso porque o uso desse recurso mostra que o empregador tentou disciplinar seu funcionário antes de suspendê-lo e demiti-lo por justa causa. Eu acabei de explicar. Algo que evita contestações ou a ocorrência de um processo trabalhista. Então esse histórico ele precisa ser muito bem elaborado, ser muito bem trabalhado para que realmente, depois de todo esse processo, 2 advertências verbais, uma advertência por escrito, suspensão, e realmente se tiver que demitir o funcionário, espero que esteja realmente muito claro, muito transparente, para que, se for o caso, a empresa recorra dessas evidências para uma possível ação judicial, tá? Do trabalhador contra a empresa. Então tá aqui os cuidados que você tem que ter quando você conduz uma advertência. Como aplicar uma advertência no trabalho, pessoal? Como então, se você tiver realmente que aplicar? Como você já sabe, nós temos aí 2 tipos de advertência, uma verbal e uma por escrito. Para utilizar esse recurso, a empresa tem que ter a certeza de que o funcionário cometeu uma falta e então seguir as recomendações apresentadas a seguir. Então, pessoal, você tem que ter a certeza que o funcionário cometeu aquela falta, você tem que ter evidências, você tem que ter realmente o dia, a data, o tipo de situação, problema ou comportamento inadequado, as consequências.
e mostrar para a empresa e para o trabalhador que esse tipo de comportamento não aceitável, ele é frequente, ele é recorrente em algumas situações. Então, uma vez que realmente você tenha isso, você precisa consultar a política da empresa. Então, quando você vai aplicar, você tem que realmente consultar a política interna da empresa em relação a esse tipo de situação. Com base na política interna da empresa, o empregador ou profissional responsável por definir qual o tipo de advertência mais apropriada para cada caso. Seja como for, é interessante agir com discrição e respeito. Então, sempre que você tiver uma dúvida, consulte o seu departamento de recursos humanos. Muitas vezes existem procedimentos formais que tratam dessa situação para que traga clareza ao supervisor quando tiver que se lançar a esse tipo de instrumento. Uma outra situação também é o seguinte, lembra-se de que a advertência é um recurso disciplinar. O recurso da advertência no trabalho não deve ter como objetivo constranger o funcionário, e sim discipliná-lo quanto à forma correta de se comportar ou conduzir determinada situação. Então, aí é uma segunda parte de como você aplica uma advertência. Uma outra maneira que você deve ter cuidado em como aplicar uma advertência é apostar na comunicação clara e não agressiva, pessoal. Aqui tem que tomar realmente muito cuidado. Escolher a forma correta de se comunicar realmente traz uma série de benefícios e evita mal-entendidos. Entre eles está o de garantir que a mensagem seja clara o bastante para que seja entendida corretamente, que tenha a receptividade do funcionário. Então, no episódio 8, então presta bem atenção, pessoal, assista o episódio 8 do SOS Supervisores, na qual eu trato aí como corrigir um comportamento inadequado. São 6 passos que você pode aplicar para que a sua mensagem de tentar disciplinar ocorrer um comportamento inadequado seja de fato feita com eficácia. E para que você realmente, para que o trabalhador que está cometendo aquele tipo de comportamento inadequado, ele saia dessa reunião agradecendo o supervisor de ter chamado a atenção dele de uma maneira correta. Então existe maneira correta para que você faça isso. Então apresentar uma comunicação clara e não agressiva é super importante de como você aplicar isso. Então assista o episódio 8 que você vai ver detalhes, os passos principais para que você possa corrigir um comportamento. Uma outra maneira de como aplicar uma advertência no trabalho é escolher o momento certo para fazer a advertência, pessoal. A aplicação deve ser feita naquela hora, né? Ou numa hora muito próxima ao momento que ocorreu, a não ser que os ânimos estejam mais exaltados. Aí você tem que realmente esperar que as pessoas fiquem mais calmas, mas não pode estar muito distante em relação ao momento, à data que aquilo ocorreu. Tá? Então não deve ocorrer na frente de colegas, e sim em uma conversa particular imediatamente após o ocorrido. Também não deve deixar que tempo demais se passe para não perder aquele timing, ocorrer o risco de que o funcionário cometa a mesma falta antes de ser advertido. Então o timing é muito importante, o local é muito importante, jamais, pessoal, jamais chamar a atenção do funcionário perto dos seus colegas. Então tem uma dica para vocês, quando vocês forem destacar, elogiar o funcionário, você pode fazer em conjunto para que os colegas percebam, mas quando você vai chamar a atenção, você faz de modo separado. E agora eu vou te dar uma dica muito importante que acontecia comigo, eu ainda vejo acontecer com alguns supervisores e que me permita dizer é uma falha. Eu, quando era supervisor, eu tinha uma salinha que ficava aí no primeiro andar, acima da minha área de supervisão. Era de praxe, né? Quando muitas vezes eu chamava um funcionário para conversar, a grande maioria das pessoas que já estavam lá embaixo, né, naquela época, década de 90, década de 2000, aqueles operadores, eles realmente tiravam muito sarro das outras pessoas, e quando um funcionário subia para falar comigo, ele já começava a cutucar, né? Olha, aquele lá hoje vai tomar uma enrabada do chefe, né? Então tome muito cuidado, pessoal. Se você não tem muito hábito de chamar operadores na sua sala,
quando você chama, todo mundo percebe que coisa boa não é. Então, eu chamo a sua atenção que quando tiver que fazer isso, se esse for o seu caso, chamar numa sala fora do seu local de trabalho, numa sala que você possa ter uma conversa mais reservada, em alguns horários específicos, por exemplo, de retorno de almoço, ou algum horário que realmente pegue uma transição para que você não saque o funcionário num horário de trabalho e perto onde todo mundo vai perceber que ele saiu naquele momento e a probabilidade de ser chamado a atenção é muito grande para o seu supervisor. Então tome cuidado o horário e o local aonde você vai ter que conversar com esse funcionário. Vamos lá, mais um modo de como você aplicar uma advertência por escrito ou advertência verbal é promover o alinhamento interno para evitar exageros, pessoal. É definido pela CLT que o empregador não pode adotar punições vexatórias ou expor o trabalhador ao ridículo. Isso hoje é muito claro, né? Não precisava nem estar em CLT, mas está lá. Então tome muito cuidado para não expor ao ridículo, porque isso pode fazer com que o funcionário entre com uma ação de assédio contra a empresa e particularmente contra você. A ação, quem responde é a pessoa física, não é a pessoa jurídica, e você é o trabalhador. E ficar na frente de um juiz do Ministério do Trabalho não é uma coisa agradável. Então fique atento em relação a isso para que realmente você possa tratar a situação com muito respeito ao trabalhador. Mais uma maneira de como aplicar uma advertência no trabalho é aplique advertências proporcionais e dê atenção ao histórico daquele trabalhador. Então, pessoal, preste muita atenção nisso, né? Ao histórico de comportamento daquele trabalhador, se é a primeira vez, se foi recorrente, né? Se quase nunca acontece, foi uma coisa muito pontual, então esse histórico é muito importante. É fundamental que a empresa seja justa e aplique as advertências proporcionalmente ao tipo de situação que ele participou. Faltas leves demandam respostas firmes, mas também as punições elas devem ser leves, né? Por fim, a empresa deve estar atenta ao comportamento, ao histórico de cada trabalhador. Se o mesmo funcionário comete diferentes faltas, pode ser necessário passar da advertência a uma punição mais severa, como uma suspensão. Se o funcionário está constantemente, por motivos similares, cometendo as mesmas faltas, então, por mais que você já aplicou 2 advertências verbais e uma por escrito, você pode caminhar tranquilamente com uma suspensão, mas muito alinhado, sempre alinhado com a área de recursos humanos, ok? Pessoal, muita atenção, né? O funcionário pode se recusar a assinar a advertência, então, se você der uma advertência por escrito, aquele funcionário ele pode realmente se recusar? Sim, algumas situações, se o funcionário entender que a situação dele é de perseguição, se por alguma situação ele percebeu que a chefia imediata dele está perseguindo, e se ele levantar evidências e trazer isso à tona, ele pode realmente se recusar a assinar a advertência por escrito. Porém, se realmente a situação é normal, ou seja, naquela em que a advertência é devidamente usada pelo empregador, o trabalho não tem motivos para se negar. E caso ele se negue e você está realmente dentro aí dos padrões da CLT e alinhado com o seu recurso humano, você pode chamar 2 testemunhas para que realmente assinem aquela advertência por escrito na qual o empregado não quer assinar, ele resiste a assinar. Então você pode e deve chamar 2 testemunhas para que entenda a situação e assine no lugar dele, tá? Então tome muito cuidado, siga as regras, esteja alinhado, que você não vai correr nenhum tipo de problema. E ainda por cima vai fazer aí uma correção disciplinar adequada para um comportamento inadequado. Conclusão, pessoal. Então, como que a gente pode concluir esse conteúdo de hoje em relação a quando você deve dar uma advertência ao trabalhador e como? A advertência, ainda que não tenha legislação específica, é um recurso disciplinar que o empregador pode adotar para lidar com funcionários que cometem faltas que não podem passar desapercebidas,
mas que não carecem de punições severas. E realmente, comportamento inadequado repetitivo não pode passar desapercebido, porque quando o supervisor ele deixa passar, os outros funcionários podem seguir o mesmo exemplo. Então, realmente é necessário que uma advertência seja dada ao funcionário, seja ela verbal ou escrita, como a gente acabou de falar. Ainda que seja um recurso válido, a advertência no trabalho não pode ser usada sem razão, e é importante que a empresa tenha clareza dos seus processos, assim como lembrar-se de documentá-los devidamente. Então nós exploramos realmente muito bem isso, né? Tem que seguir os procedimentos internos, tem que realmente documentar esse tipo de advertência para que seja evidenciado um histórico de tentativa de recuperar disciplinarmente um funcionário. Dessa forma, assegura a correção de suas ações e, caso necessário, tem embasamento para medidas mais rigorosas a serem aplicadas em caso de recorrências. O bom entendimento da política interna, assim como das razões de uma eventual advertência, ajudam a evitar problemas e faltas. Então, problema se resolve no início, pessoal. Eu me lembro sempre de um gestor que eu tive que ele me falava o seguinte: problema enquanto é pequeno, Ayrton, é fácil de a gente resolver. Quando ele toma uma proporção grande, aí você não tem muito controle e a coisa fica muito mais séria. Então, toda vez, supervisores que estão me escutando, vocês observarem algum comportamento inadequado repetitivo ou ou algum tipo de problema que se enquadra naqueles 5 motivos que eu te coloquei no início desse conteúdo, você tem que realmente partir para uma advertência verbal ou escrita seguindo aí o protocolo da empresa para que o problema seja sanado rapidamente. Eu, mais uma vez, repito, sempre escute o funcionário, esteja pronto para escutar com empatia, pelo ponto de vista dele, tentando entender o máximo possível as razões por trás daquele comportamento. Sempre existe uma razão e um supervisor de alta eficácia, de alta performance, ele está sempre presente, tentando entender o que está acontecendo com a sua equipe. Então, realmente fique atento em relação aos pontos que nós abordamos nesse conteúdo hoje, pessoal. E mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilhe com quem você acha que precisa desse tipo de informação, deixa o seu comentário, a sua sugestão, e se você não tiver inscrito no canal ainda, se inscreva para que você possa receber conteúdos quase todos os dias. Pessoal, mais uma vez, eu tenho certeza que esse conteúdo ajuda você a conseguir resultado consistente e ir rumo à sua promoção, rumo ao seu crescimento profissional. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.